Olá pessoal, hoje a gente vai fazer um bate-papo bem descontraído sobre a primeira experiência de viagem internacional da Ana Paula. As pessoas sempre perguntam pra gente como é a experiência, o contato com as pessoas, a comida e o planejamento, visto, passaporte, enfim. Então, vocês já tiveram essas respostas na minha visão e hoje vocês vão ter na visão da Ana Paula. Paula, a primeira pergunta, que eu acho que é aqui assim, tá no top do ranking é: você não teve medo? Medo de viajar? Sim. Não. O meu medo maior era de aguentar a pressão no ouvido do avião, né? Desse tanto de horas, será que eu ia aguentar? É tanto que eu me enchi de Dramin, não porque eu me enjoo, mas por conta disso. Eu queria ir bem drogadinha pra não ter nenhum probleminha com o ouvido. Ah, e também fiquei um pouco nervosa por conta da imigração também. É tanto que eu fiquei, e agora, Márcio? É minha vez ou não? Aí ele, não, a gente vai juntos. Esse momento é um momento de tensão pra galera com relação à imigração. Mas, então, essa primeira experiência, o voo foi quanto tempo? Saindo de onde pra onde? A gente saiu de Porto Alegre e fomos pra São Paulo. E de São Paulo fomos para Lisboa, Portugal. Você lembra quanto tempo de voo? Era mais ou menos 8 horas, eu acho. 8 horas. E comparado assim porque com... também tem a questão do fuso horário, né? Porque eu não sei direito, mas eu acho que era mais ou menos isso. Tem a questão do fuso horário, diferença de 4, 5 horas, a depender do período do ano. Isso. Mas se a galera for comparar com, por exemplo, ônibus, você ficar 8 horas no ônibus ali já é bem cansativo. Sim. E no ônibus não tem ninguém cobrando você para sentar, né? Porque por questão de segurança você tem que ficar o máximo de tempo sentado e com o cinto afivelado. E aí, essa experiência de ficar assim, e a questão de ir ao banheiro, essas coisas todas? Não, foi tranquilo. Foi tranquilo, gente. Assim, do banheiro eu fiquei um pouco em dúvida, né? Porque você fica, meu Deus, onde é o banheiro? Aí você ficou prestando atenção, né? Porque o avião é maior. Enfim, mas foi tranquilo. Não... E a alimentação no avião, como foi? Agora a alimentação, né? Aquela coisinha assim, sem muito gosto. Uma alimentação meio de hospital, né? Isso, você fica assim. Teve um prato que foi até bonito, eu não lembro qual era um prato português. Que era bem bonito, mas na hora de comer não tinha esses gostos todos, né? Aquele que dá água na sua boca quando você vai comer. E aí, a primeira experiência lá em Portugal, como foi? Ai, meu Deus, foi tipo assim, né? Belisca, será que eu tô aqui mesmo ou será que eu tô sonhando? Eu cheguei, eu consegui. Mas foi assim, um sonho. Pareceu, eu estava em outro mundo, né, gente? Outro país, enfim. E a primeira, você lembra qual foi o horário que você chegou lá e qual foi a primeira refeição? Lembro que foi assim, a gente chegou lá por volta de 2 horas da tarde no horário deles. O que pra nós seria 4 horas a menos, né? Então 14 horas menos 4 seria 10 da manhã aqui. Isso. Mas e aí? Aí nós, enfim, como a gente não tinha tomado café da manhã, nem comido nada, né? Só as coisas de avião, enfim, aí tem a questão do fuso horário e tal. Aí a gente deixamos as coisas lá, a gente só fez isso mesmo. Deixamos as coisas lá no Airbnb que a gente ficou. Um senhor bem, assim, simpático, né? Era um português. João. E entregou a chave pra gente. A gente saiu batendo perna à procura de comida. Aí a gente rodou, enfim, eu, né, toda com os olhinhos brilhando, olhando cada detalhe. E depois a gente encontrou um café. Aí, que é as pastelarias portuguesas. Que eles chamam de pastelaria. E aí a gente comeu lá. Agora, o que foi, eu não lembro. Mas eu acho que não foi assim, comida mesmo. A gente não almoçou não, a gente tomou um café, na verdade, às 2 horas da tarde. Mas em relação à janta, né, que a gente não... Enfim, a gente realmente não janta, né? A gente faz um lanche. Mas lá em Portugal, as sopas de lá são delícia. E o contato com as pessoas, assim... São portugueses, mas são europeus. E aí? Dá pra
comparar com os brasileiros? Não. Apesar deles serem simpáticos, assim, de todos os três, né, dos 3 países que a gente visitou, acho que os mais simpáticos foram os italianos, aí depois vem os portugueses e por último os franceses. Olha, polêmica. Mas eles são simpáticos também, gente, mas assim, eu tô dando uma escala, né? Mas, apesar da gente ser um país, assim, de língua próxima, Portugal, vamos dizer assim, mas eles não são tão simpáticos igual a gente. A mesma língua, né, na verdade, só muda o sotaque, né? Sim, há algumas palavras que você, né? Aí você vai comunicando por... Você vai se adaptando, né, pra entender que algumas palavras têm outro sentido, mas aí a gente vai Não, dá, é tranquilo, dá pra se virar. Vai levando. Tá, então vamos voltar um pouquinho, como a gente não tem roteiro, a gente vai voltar um pouquinho agora nessa história e passar então pela imigração, que é o primeiro passo, vamos dizer assim, quando a gente chega lá. E aí, qual foi essa experiência? Tu lembra o que ele perguntou a gente? Ele fez muitas perguntas, não fez? O que era que a gente tava fazendo lá. Aí o Márcio já tava com a nossa pastinha, com todos os nossos documentos, a certidão de casamento e também, além, né, dos nossos passaportes, ele também estava com todas as reservas e algumas passagens. Então eles perguntaram o que a gente estava fazendo lá, a gente disse que a gente estava em lua de mel. E depois eles perguntaram se a gente ia ficar só lá ou se ia para outros países ou para outro local. Enfim, aí a gente mostrou as passagens que a gente tinha comprado também. E a hospedagem. Dá pra dizer que foi tranquilo? Não, eu fiquei nervosa, gente. Não tem como você não ficar. Eu nunca nem tinha passado por isso. Fiquei nervosa. Até no aeroporto de São Paulo, porque o internacional foi o qual? Aquele que a gente pegou? Guarulhos. O de Guarulhos, né, enorme, porque a gente saiu nas carreiras e andava, corria, e nunca quis chegar nesse aeroportão, Era, é porque o portão de voos internacionais fica numa parte do aeroporto, na verdade os vários portões de voos internacionais ficam na parte do aeroporto bem distante da onde você entra em Guarulhos, então é bastante caminhada, bastante esteira. E o guarda que a gente foi perguntar onde era que ficava, né, era o portão, aí ele disse só assim, vixe, vocês vão andar muito. E realmente, acho que foi uns 15 minutos. Foi sim. Mais ou menos isso, andando. Mas, sim, voltando, né, fiquei nervosa também de sair, né, de sair dos guardinhas do aeroporto também. Fica um pouquinho nervosa. Eu digo, ai Deus, agora eu já estou saindo do meu país. Pra quem não teve nenhuma experiência internacional, você também passa por como é que eu posso dizer? Por um sistema de imigração quando você está saindo do país. Então, se eu estou bem lembrado, na verdade, acho que em Guarulhos está tudo automatizado. Então você aproxima o passaporte nas máquinas. Era assim mesmo. Né? Eles abrem lá as porteiras e a gente pode... E eu era só observando o que era que o povo fazia primeiro, né? Aí eu fui lá e copiava. Fica uma dica aí, viu? Se você é marinheiro de primeira viagem, ou como aqui no canal a gente chama, tripulante de primeira viagem, observe o que os outros estão fazendo e tente copiar. Se der certo pra ele, vai dar certo pra você. Se for o caso. Tá, então alimentação. Voltando para a alimentação. Passou esse momento de imigração, tanto aqui no Brasil como lá em Portugal, que foi assim de mais diferente que você provou e que ainda fica na memória? Diferente, eu acho que quando a gente estava em Milão, acho que foi isso. De Portugal, não. Vamos voltar para outra coisa. Explica pra galera o que é o pastel de Belém em português. Vamos ainda para Portugal. O pastel de Belém é como se fosse, eu não sei, um doce para comparar, mas ele não é um pastel, o pastel que a gente conhece, né, claro. Salgado, ele é docinho. Como se fosse uma esfirra doce com recheio dentro. E esse recheio, a consistência? A consistência... Só para deixar vocês com água na boca, vai lá.
Ai, meu Deus. É um cremezinho amarelo. Eu achei com leite condensado. Eu acho. Agora eu só não sei o que é aquilo ali, mas é muito gostoso. Muito gostoso mesmo. É o que acho que eles, assim... Se garantem, né? O pastelzinho de Belém. Tá. Mas também as pastelarias, que você chega lá e tudo que é doce que enche os seus olhos, né? Você fica, meu Deus, eu quero comer o quê hoje? Se não tiver controle, você bota essa bolinha. E são locais que a galera toma café, almoça e janta, né? Tá sempre aberto, é uma boa opção. Que é como se fossem as tabacarias lá na Itália, né? Uhum. Até porque eles servem sopa, né, à noite. Então tem sempre uma opção ali de dia, um cafezinho. À tarde você pode fazer um lanche. Mas também tem os restaurantes. Só que os restaurantes, né, bem mais caros. O que mais que eu posso explorar em relação a Portugal? Passeios. A gente teve, enfim, no centro de Portugal, teve a universidade, fomos pra Fátima, mas o que foi mais assim te marcou? Vamos escolher só um então pra falar pra galera. Tudo isso. A gente foi no Castelo de São Jorge, com uma subida enorme, uma ladeira enorme, com várias, enfim, curvas. E aí, mas o que foi que... Gostei muito do castelo, apesar da gente ter sofrido um pouquinho pra poder chegar um pouquinho assim de nada, gente, mas não sei se tu tava doente nesse dia também, né? Já, eu adoeci. Nos primeiros dias de viagem... Andando assim, você não vai com a mesma empolgação, né? Mesmo que não seja você que esteja doente, né? Enfim. Mas eu gostei muito da Torre de Belém. Certo. Lá no litoral, e tem até um monumento lá perto, que homenageia os primeiros navegadores. A gente já tá colocando aqui as fotos, certo? Mas eu gostei muito, assim. Claro, né? Você não gostou de Fátima. Sim, gente, eu gostei de Fátima, porque é outro mundo. Parece outra cidade, né? Aquilo ali enorme. Também gostei que a gente saiu de lá e fomos direto para a casa dos pastorinhos, né? Uma caminhada também muito grande. Agora essa foi grande, foi mais de 1 hora de caminhada. Eu acho até que eu adorei por causa disso, viu? Que eu não estava tão acostumado a andar tanto assim, num dia só. Acho que foi isso que me adoeceu. Mas é porque também a gente já tava rodando tudo ali, né? Ali dentro mesmo de Fátima, que eu não sei dizer o que é aquilo tudo, né? O santuário, né? O santuário de Fátima, ele fica, vamos dizer assim, mais ou menos no centro da cidade de Fátima. Mas para você visitar a casa dos pastores, aí você, da rodoviária para o santuário, já faz uma caminhadinha legal. O santuário é enorme, para você visitar ele completo, você também faz uma caminhada legal, né? Porque quando você chegar lá, tem 3 igrejas, né? Eu não sei se uma é a igreja, que é aquele centro que tem como... Tem uma igreja nova. A nova. Igreja nova. Tem a igreja onde teria acontecido as aparições, né? Que é a Cova da Íria. Que eles ainda mantêm lá. Que eles mantêm lá, tá bem pequenininha, a primeira capelinha que foi feita. E tem uma igreja intermediária, né? Entre essa mais antiga, da época das aparições, e, né, ela está intermediária entre essa e a mais nova. E onde está enterrado os 3, né? Eles estão próximo, os restos mortais dos pastores estão ali, próximo ao altar da igreja. Então, enfim, é muita coisa para visitar, muita coisa mesmo. Tem a parte que você vai lá fazer as comprinhas, tem muita coisa mesmo. É enorme também essa parte que eu não posso nem comparar com as daqui, né? Mas assim, é enorme mesmo, assim, a parte dos rumeirinhos. E aí quando você vai para a casa dos pastorinhos mesmo, aí a caminhada sim, porque é bem afastado. É mais de 1 hora de caminhada que a gente foi andando. Não, vamos. E cadê a casa que não chega? Só que o chato que a gente foi, e anoiteceu, a gente não tem noção, né? Era assim do tempo. E anoiteceu e a gente não pegou, porque lá é como se fosse uma vilazinha antiga, né? Que eles mantiveram a estrutura. Então, assim, de noite já era muito bonitinho, assim, de se ver. Imagina, assim, de dia, né? Então, as nossas fotos ficaram escuras. Então, não ficou tão legal. Verdade. Tá. Mas gostei de Fátima, só que eu acho que eu gostei mais. Acho que foi aquele passeio na Torre de Belém. E gostei também do Castelo de São Jorge. Tá, próximo destino, Itália. E a gente começou por Roma. E aí? O que é que Roma tem a oferecer aos visitantes? Tudo. Ai,
meu Deus, até porque era o meu passeio mais esperado, né? Que o destino, que foi a Itália, né? Porque como eu li Comer, Rezar e Amar, o livro, enfim. E aí também tinha os filmes que a pessoa assistia, e aí também teve outro livro que eu li, que eu não tô lembrando agora, que também retratava a Itália. Então eu disse, não, tem que ser a Itália, nós temos que ir pra Itália. Que ele queria que fosse um país europeu. E queria de língua inglesa, né? E a gente vai, né? Mas deu pra testar, né? Enfim. Mas foi maravilhoso, assim, um sonho. Porque um dos monumentos que eu queria, assim, mais ver também lá, além da Fonte de Trevi, era o Coliseu, né? E aquele monumento, assim, de perto, eu estava me sentindo como se fosse no filme mesmo. Tá. Falando, então, já agora de língua, né? A gente volta já pra questão da Itália, mas Portugal, beleza, só tem um sotaque, a gente, né? Não tem tanto choque cultural, mas a Itália e a França, cada um com seu idioma. E aí, para se comunicar? Meu bem, você arranha ali no inglês, vai fazendo mímica, vai tentando entender, até espanhol você arrisca. E o objetivo é se comunicar de alguma forma, né? De alguma forma, e fluía. Lá tinha locais que você encontrava as pessoas que se comunicavam em inglês. Só que tinha local que não, principalmente no bairro que a gente ficou, que era um bairro mais afastado, né? Era mais assim, um bairro... não era um bairro central, então era um bairro que tinha as casas, enfim, tudo, e aí era mais difícil eles falarem realmente o inglês. O que tem a sua graça, né? Porque você acaba tendo contato com moradores. Sim. E eles vivem a rotina. Ele não é diferente de um centro turístico, que a galera já está acostumada e tal. Quando você fica mais afastado... Sim, e a gente fez amizade, né? Com algumas pessoas, então isso não tem preço. E a vovozinha lá na pizza, ensinando a falar? A vovozinha foi... sim, foi, né? Quando a gente tava, olha, gente, Rita, nosso Airbnb favorito na Itália. A gente tava em Roma, né? Só que a gente ficou em 2 Airbnb. Aí lá, pertinho na casa de Rita, tinha uma senhorinha que ela ficava na pizzaria. Uhum. E eu acho que eram os filhos dela, né? Pelo menos 2 eram. Tem muito empreendimento de família, gente. Às vezes filme e novela retrata isso, a gente fica pensando que eles estão exagerando, mas tem muito empreendimento que fica, vamos dizer, mãe e pai, e depois vem os filhos, os netos, e todo mundo ali trabalhando naquele empreendimento. Isso mesmo. E ela ficava tentando ensinar, né? Era a gente... vá bem, né? Aprender, vá bem, né? Bom, é bom. Aí a gente fazia... Eu arriscava, né? Era vá bem. E ela ficava ensinando outras palavras. E foi com ela que a gente aprendeu prego. Prego. Que eles utilizam para tudo lá. Inclusive por nada. Como é mesmo? Grazie, prego. Tá aí E aí você vai aprendendo, assim, no cotidiano com as pessoas. Outra também, senhorinha, que ficou muito marcado também, foi lá em Nápoles, né? Aquela vovozinha, pelo amor de Deus, gente já boa tá colocando demais. Aí a foto dela. A primeira, a gente não tem foto, não tiramos foto com ela, mas essa de Nápoles, que ela ofereceu refeição na própria casa dela. A gente tomou café lá uma vez, não foi? E aí depois o filho dela disse que ela fazia... Ela fazia refeições. Refeições também. E um macarrão... Delicioso, maravilhoso. Mangiare bene. E, então, França. Como foi, então, se virar com o inglês lá na França? Na França... também a gente ficou em um bairro não tão, assim... Próximos com central, até porque os preços da França são absurdos. Assim, de hospedagem não tem comparação. Mas de todos, né? E mesmo assim, a gente ficando nesse que ficou afastado, ainda foi caro em comparação às outras hospedagens que a gente ficou. Mas enfim, na França, a gente tinha que se comunicar em inglês, porque realmente o francês não rolava. E nem o espanhol, porque eles também não desenrolavam, entendiam. né? Não.
Quando você ia pra parte central, aí tinha uns que ainda arriscavam o espanhol. Mas português, ó, zero, nada, em nenhum local, ninguém arriscava. Lá na Itália teve umas pessoas que tentavam arriscar com a gente, mas na França não. Tá, voltando pra Itália. Pizza ou macarone? Tem que escolher agora. Pizza ou macarone? Ai, não! Como tu é ruim. Ele sabe que eu amo massa. Amo massa. E olha que tem pizza pra todos os jeitos, todas as formas, todas as espessuras. Isso, é quadrado, triangular, tudo, redondo. Mais grossa, mais fina, enfim, A melhor, por dizer assim, né? Que a melhor pizza que eu comi foi em Milão. A melhor pizza que eu comi foi em Milão. O melhor macarrão que eu comi foi o da senhorinha que vai estar aparecendo aí a foto. Ou já apareceu, não sei. Vamos ver aí, vai depender da edição. O filho dela, na época, me deu um perfil pra eu seguir. E eu segui, mas eu não consegui mais encontrar. Depois, se eu encontrar, eu vou tentar entrar em contato com eles pra poder até agradecer, porque foi, assim, uma das melhores experiências que a gente teve mesmo. Tá. E ele já tinha vindo aqui pro Brasil, né? O filho dela. Já assim, parece que tem parente, alguma coisa assim, ou parente dos parentes, uma coisa assim que ele tentou explicar pra gente. Mas quando a maioria das pessoas, quando sabia que a gente era brasileiro, todo mundo já, né, ficava empolgado, pelo menos lá na Itália. Eles são bem assim, tem esse contato com os brasileiros bem legal. Eles são bem carismáticos, né? Agora, e pontos turísticos na Itália, assim, o que, vamos dizer assim, você já falou do Coliseu, mas o que não foi tão legal, vamos dizer assim, que deixou a desejar, a expectativa era grande, acabou não sendo tão grande assim, a realização não foi, né, a realidade não foi à altura da expectativa. Tenho primeiro que lembrar, né, que eu não tô lembrando dos pontos que a gente passou por lá, porque foi uma ruma de local. Bom, teve a Fonte di Trevi, tem o Vaticano. Nós estamos falando só de Roma ou estamos falando de toda a Itália? Teve Pompeia, que a gente gastou um dia lá na cidade de Pompeia, nas escavações de Pompeia, né, que a gente foi lá. Não fomos no Vesúvio, né, porque a gente estava também com medo de... vai criando em atividade, né? A qualquer momento. Milão, o que mais? Veneza, acho que já sei, viu? Nápoles, é que eu tenho, sabe, um pouquinho assim de esquecimento. Eu acho que foi a história da igreja lá de Veneza. Ai, gente, a gente até contou no outro vídeo, né? Que tava na expectativa de subir no terraço da igreja. Foi. Acho que foi, vamos lá. A gente pensava, né, enfim, voltando, só fazendo um resumo, quem não acompanhou essa história, né, só pra vocês ficarem por dentro. Eu acho que é num vídeo de vlog de viagem, né? Eu acho que sim. Enfim, a gente compramos o ingresso, né, eu comprei o ingresso, vamos, Márcia, vamos pro terraço, nós vamos ver toda a Veneza, né? E bater uma foto lá e tal. Aí quando a gente perguntou o valor, 2 euros. Mas olha como tá barato, porque, né, não existia esses valores assim tão fácil pra você entrar em um monumento. E aí, isso lá na Catedral de São Marcos, viu, gente? Na Igreja de São Marcos, que é uma das principais, né, de lá. Uhum. E aí, quando eu entrei, aí eu disse, cadê a escada? Cadê o homem? Não vai carregar a gente pra... Não. O pessoal só levou a gente para dar uma volta no altar, porque lá no altar tinha umas cor lá de ouro. Eu não queria saber de ouro, se eu não ia carregar, para que eu ia querer ver ouro? Né? Então não queria ver ouro. Eu queria ver a paisagem lá em cima. Aí eu disse, Márcio, olha, aí tem que ter uma porta. Fiquei batendo em uma porta, em outra, um povo queria nos expulsar de lá. Subi, eu entrei, fui seguindo os outros turistas que estavam subindo depois que a gente saiu dessa cilada, né? Eu disse, Márcio, tem ali, eu acho que talvez a gente entre começar aqui, só que o nosso ingresso já estava carimbado. Aí ele, eu acho que não vai rolar. Eu disse, vamos tentar, né? Na minha cara de pau, na minha cara lisa. Subimos, quando chegamos lá, o valor já era outro, né? Eu não me lembro o quanto. Acho que era o mesmo de baixo. Talvez sim. Não, acho que era bem mais. Eu não lembro, não vou mentir, não lembro. Que era o que todo mundo tava indo, né? Enfim. E a gente não viu. O rapaz não entendeu, não sei, teve uma confusão aí de entendimento. Olha só, nem tudo dá certo, né? Nem as mímicas, nem as comunicações. E aí, quando subimos lá, ele só disse: não.
Novo ticket, tem que comprar um novo ticket. Tá, planejamento de viagem. O que ainda hoje você não entende e o que hoje você diz, não, hoje se eu precisar planejar uma outra viagem eu consigo desenrolar sozinho. O que eu entendo ou o que eu não entendo? Primeiro o que você não entende, de tirar passaporte, pedir visto, de comprar moeda, de comprar passagem, fazer reserva, qual a parte que você acha que ainda não entende? Eu acho que não é nem questão de entender, eu acho que é questão assim, que eu me sinto insegura se for comprar moeda, por exemplo. Essa é a sua dúvida também? Se for, deixar... porque aí você fica na dúvida, onde é que eu posso comprar um mais em conta, né, pra não sair aí no prejuízo, mas aí também tem a questão, né, eu vou ter que me deslocar pra essa cidade, vai lá pra trocar, enfim, vai comprar moeda. Enfim, é uma burocracia, enfim, aí eu acho que isso é um pouquinho chato. E o que é que tu já acha? Não, esse aqui eu já desenrolo legal, eu consigo desenrolar sozinho, inclusive. Da parte de planejamento de viagem. Isso que a gente já falou, né? Então eu posso me esquecer, né, de alguns documentos pra colocar na pastinha, viu? Porque eu tenho esse probleminha, porque eu não saio anotando as coisas igual a ele. Mas já pegou. Eu fico lembrando a ele, tentando também me lembrar, mas enfim. Isso dá um perrengue legal, viu, gente? Então, é bom vocês verem aqui o vídeo que tem pastinha da imigração, se vocês estiverem planejando ou sonhando com alguma viagem internacional. É muito interessante que vocês façam isso. E com relação às moedas, se você também tem essa dúvida com relação à moeda, a gente tem vídeo aqui no canal, mas comenta aqui embaixo se você tem ou não tem dúvida. O que você quer saber, né? E aí o Márcio, ó... Tá, e a parte que tu tem acesso a facilidade? O mais fácil, bem tranquilo, é o processo de retirar o passaporte, né? Bem simples mesmo, você faz online, enfim, você vai lá só pra realmente tirar a fotinha, colocar os dedinhos lá. As digitais, né? Receber, mas bem tranquilo. Tá, e o pós-viagem? Como foi esse... Porque rola, pra você que não sabe, rola um choque cultural voltando, né? Depois de você se acostumar com determinadas coisas que você vê lá fora, rola um choque cultural na volta aqui no Brasil. E aí, qual foi a sensação? Em resumo, foi assim, a gente já estava realmente acostumado, quem é que não se acostuma com a vida boa? É difícil, né, voltar. Não tão difícil, né, gente? O difícil é quem já tem essa mordomia perdente. Mas assim, a gente já tava um pouco, vamos dizer, que meio que querendo aquela comidinha, né, de casa, um cuscuzinho. Ficamos com saudade da comida mesmo de casa. E claro, das pessoas, né? Mas você também fica pensando, ai meu Deus, tchau Europa, né? Ai que triste. Mas enfim, saí de uma temperatura, né, que estava lá no frio pra vir pra aqui no calorzinho. O choque foi do calor. O choque foi do calor e o cansaço, né? Porque realmente é cansativo. Mas assim, foi tranquilo. Muito saudade das pessoas e da comida. O resto, gente, eu me enviaria numa boa, viu lá. França. O que você tem pra contar pra galera da França? França, muito luxo. Uma cor muito... Nessa cidade, apesar de ser uma cidadezinha bem... Não é uma cidadezinha, não, um bairro, né? Eu não sei nem se dizer se era um bairro ou era... Eu acho que é uma cidade vizinho a Paris. Ou então pode ser aquelas cidades... Satélite, né? Isso. Porque em uma hora a gente estava lá, né? Era no metrô. 50 minutos. Aí a gente estava lá no metrô, em Paris. Mas assim, muito caro, uma cidade muito cara. Você tem que ir mesmo... Assim, a parte de barato, supermercado muito em conta lá em Paris. Então dá pra você... O que foi o que nos salvou, né? Nessa viagem. Porque, meu Deus, tudo caro. Assim, era 17 euros ou era 18 euros pra você pegar só a ida, né? Dessa cidade que a gente tava lá pra Paris. E aí pra voltar a mesma coisa. E a gente tava acostumado com um ticket de quanto lá na Itália? 1,50 de euros. Diferença grande, viu? 1,50 para 17. Isso, e sendo que a gente rodava por todo o local com esse ticket. E esse ticket que você comprava pra ir pra Paris, era só um ticket pra você ir e o outro ticket você comprava pra você voltar.
você não rodava nos transportes públicos com esse ticket. Lá era outro ticket. Lá você tinha que, se você quisesse, você tinha que comprar outro ticket. Então, assim, muito caro mesmo. Aí você fica pensando, e por que não se hospedou lá realmente em Paris? Porque se você acha que isso aqui tá caro, filho, surreal mesmo, viu? Você chegar lá em Paris... É um destino... muito caro mesmo, assim, mas tudo muito histórico, né? As casas, essas cidades em que a gente ficou, tinha umas casas, uns prédios bem antigos, muito bonitos, apesar dessa cidade bem pequenininha, simples, né? E tinha muito... E lá, o que me chocou bastante também era que metade da população era negra. Né? Você fica pensando, é Europa, só pessoas, né, assim... Enfim. A gente faz o estereótipo, né? Tipo, África, determinada cor, Europa, determinada cor, e não é bem assim. E nós aqui, né, mestiços, mas não, gente, metade da população era negra. Metade mesmo, assim, você via todo mundo misturado. E eu achei isso muito massa. Ninguém, né, nada de preconceito, ninguém fica com aquele, enfim. Achei e super muito bacana. simpáticos, gente boa demais, eles acessíveis. E quando a gente chegava falando inglês, eles não entendiam, porque não é longe, né, do centro turístico, né? Mas muito simpático pra ajudar e tal. E dizia, com esse aqui você não consegue chegar em tal lugar, tem que ser esse, enfim. Às vezes as máquinas davam problema, lembra? E eles se ofereciam, deixa eu usar o ticket. Ou o cartão pra poder abrir, pra poder destravar a máquina, que acontecia, isso foi até com certa frequência no sistema deles. Quando eu disse que eles foram os últimos no ranking da simpatia, mas assim, eu digo assim, mais, como é que eu posso dizer? Mais acolhedores, mais simpático mesmo, na verdade. Mas assim, os franceses, eles são muito solidários. Sim, verdade. Né? A mulherzinha também lá do balcão, né? Lá do metrô, quando a gente foi comprar também. Sim. Né? Ela passou um tempão explicando qual é. Quando a gente chegasse lá em Paris, né? Qual era a linha que a gente ia pegar e tudo, enfim. Eles são muito acolhedores. E uma fila atrás da gente e a galera esperando aquele negócio de explicação. E nesse dia ela ficou com um sorriso daqui até aqui e dando tchauzinho pra gente. Mas supermercado, muito em conta. É tanto que o que nos salvou, né? Voltando à história. Quando a gente também, as coisas que a gente comia na Itália ou em Portugal, lá era muito mais caro. Se você chegasse num restaurante, muito mais caro. Então a gente fez o quê? A gente levava lanche, comprava no supermercado pra levar lanche pra adiar a refeição, né? Então a gente fazia 1 ou 2 refeições e comia lanche no decorrer do dia pra poder... Até porque também o Airbnb que a gente tava já oferecia café da manhã, então já foi uma mão na roda. E sem falar na cozinha que a gente tinha disponível. E isso facilitou bastante. É uma dica assim que a gente já deu em outros vídeos. Escolha Airbnb com cozinha disponível e também com máquina de lavar disponível, porque aí facilita bastante a sua vida, viu? Você comprava assim aquele Nutella, baratíssimo, menino, um tanto de Nutella. Chocolate de uma forma geral, as barras de chocolate, né? Vinho, barato, em todos, era super barato, tanto em Portugal, Itália e França, muito barato mesmo. Batatinha frita, né? Aqueles pacotão assim que é super caro aqui. Lá você comprava por alguns centavos. Muito barato mesmo. Assim, qual a dica que você acha que um tripulante de primeira viagem tem que ter antes de embarcar? Diga aí pra galera, pense e diga. Uma dica antes de embarcar? Porque vocês têm que ter em mente. Vocês têm que ter em mente, claro, é o planejamento da sua viagem. Não pode deixar, porque assim, cada tostãozinho que você vai gastando, você não pode descontrolar. Isso, a gente realmente foi uma experiência que o Márcio já teve nas outras viagens, mas assim, eu senti na prática lá, né? Então a gente separava a quantidade de dinheiro que a gente ia gastar por dia e tinha que ser aquela quantidade. Se voltasse, era melhor pra gente, né? Se faltasse, quando tava faltando ali, a gente já ia se controlando. Então assim, essa acho que é uma dica fundamental, porque senão aquele dinheiro que você ia passar um mês, você com sorte passa 10 dias. De experiência de Airbnb, qual você acha que foi melhor e qual você acha que não tão bom? Meu Deus, será que essa pessoa vai nos ver? Será? Rita. Roma. Rita em Roma foi a melhor de todas. Tanto que a gente recebeu até ela tem um quadro, né, de recados, né? A gente deixou lá o nosso recadinho pra ela. Até um dia desses a gente conversou com ela, não foi? Foi. E ela tava lá em Paris. Olha só que chique, Rita.
Gostei bastante também do Maurício, né? Florência, na Itália. É assim, de Airbnb, esses foram, assim, os melhores. que eu gostei, assim, né? Que a gente teve contato com as pessoas e as pessoas nos ajudavam e tudo. Mas todos nos ajudaram, viu, gente? É porque, né, você tem a entrosation e tudo. Vocês perceberam que ela não vai dizer qual foi o menos bom, vamos dizer assim, né? Mas, enfim. Eu sei sim qual foi. Ele sabe também. Mas não vamos entregar. Gente, espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiveram ainda, ficaram com alguma curiosidade, alguma dúvida, a gente vai parando por aqui por hoje, para o vídeo não ficar muito longo. Mas se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer comentário, deixa aqui embaixo na caixinha de comentário que a gente faz outro e vai tirando mais sobre essa experiência da Ana Paula de viagem internacional, tá certo? É isso aí, se gostou do vídeo, like no vídeo. Se não for inscrito, se inscreve e compartilha esse vídeo com toda a galera. Valeu, pessoal, até a próxima, tchau! Tchau, tchau!